Deve ter ouvido pessoas do seu convívio, do dia a dia, que falam o seguinte: não, eu não tenho religião, eu tenho a minha religião. Já ouviu isso? Tão comum, né? Muita gente fala, eu pego um pouquinho de cada religião, eu tenho minha própria religião. Pois recentemente, nos Estados Unidos, uma pesquisa foi feita, se não me engano foi do Pew Institute, que fala o seguinte, dos unchurched believers, ou seja, os crentes sem uma igreja, os que acreditam em alguma coisa, mas não têm religião alguma. Está crescendo, cada vez mais se vê isso, sobretudo nas pessoas mais letradas, as que estudaram mais. Por quê? No meu entendimento, porque as igrejas erraram muito, talvez, no modo como se conduziram ao longo da história da humanidade. As igrejas abusaram barbaramente. Recentemente se fala do abuso sexual na igreja católica, mas não é só esse. Tem o abuso financeiro, a escravização das populações das Américas, não é? A forçar uma crença em gente que já tinha a crença própria. Enfim, não só a religião católica, mas inúmeras religiões, ao longo de sua história, erraram muito, como é natural acontecer. E aí como é que fica essa situação? Aí eu queria entrar um pouquinho no Espiritismo. Na sua opinião, o Espiritismo é uma religião? Sim ou não? Eu tenho a minha opinião, do que eu li, do que eu vejo, do que eu compreendo. Eu acho que o Espiritismo não é religião. Eu defino o Espiritismo como filosofia. Kardec falou que o Espiritismo é ciência, filosofia e também pode ser entendido como religião na medida em que faz a aproximação do divino de Deus com o homem. Não é? Meu entendimento, Kardec, um homem da ciência, prezava muito mais a filosofia espírita do que a religião espírita. Né? Por quê? Porque religião é uma coisa que, em geral, fecha, tolhe, trava. Daqui para fora não pode. A religião não permite isso, não permite aquilo outro. Né? Então talvez valha a pena a gente pensar no Espiritismo como uma coisa mais ampla mesmo, como uma filosofia do bem viver, a filosofia do viver em contato com as pessoas na prática do bem, que aliás é o que Cristo ensinou, que aliás é o que todas as religiões na sua base ensinam, o amar o outro, o amar a si mesmo, o compreender a si mesmo, o melhorar a si próprio em cada uma das pequenas ações que nós temos na vida. Então, se Espiritismo é religião ou não, se você vai se identificar como religiosamente um espírito ou não, pouco importa. O que mais importa, a meu ver, é não deixar o lado ruim da religião, o lado que tolhe, que fecha, que tem os donos da religião, gente que manda naquela religião. Isso não pode, não deve e não acontecerá no Espiritismo. Parte da beleza do Espiritismo é justamente que não há um líder, não há um dono do Espiritismo, não tem uma autoridade máxima. Cada centro espírita cuida das suas práticas e faz isso com uma beleza espetacular. Eu dou palestras no Brasil todo, já dei palestras inclusive no exterior, e vejo cada centro espírita atuando de um modo um pouquinho diferente, e todos eles numa boa fé, numa boa vontade, em todos eles impera o carinho, o amor, a vontade de fazer o bem para o próximo e, por consequência, fazer o bem a si mesmo. Então não se preocupe com a sua religião, preocupe-se com ser uma pessoa de bem.